Graça e paz a todos, que Deus te abençoe. Vamos começar mais um estudo hoje. Estamos entrando na nossa reta final, Tiago capítulo 4. Espero que vocês estejam tirando o maior proveito deste estudo, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Amém? Acompanha comigo na tua Bíblia, abra lá, Epístola de Tiago capítulo 4, ou acompanhe na tela do teu celular, do teu computador, do teu note. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Que guerreiam dentro de vós? Quais são as lutas, as guerras entre os irmãos que nós temos hoje? De onde vêm as batalhas e os entendimentos que há entre vós? Tiago está afirmando que os irmãos são o motivo da guerra na congregação. A palavra guerra e briga indica conflitos físicos entre os membros da congregação. A origem das brigas está na concupiscência. Mas pastor, o que quer dizer concupiscência mesmo? Eu me esqueci. Vou te lembrar então. Concupiscência é a cobiça de bens materiais. Busca pelos prazeres da carne. Lembra que nós já estudamos isso? Nós falamos um pouco sobre a concupiscência, que nos leva ao caminho da inveja, da contenda, da intriga. E nós precisamos passar a cuidar e analisar isto. No versículo 2 e versículo 3 ele vai dizer assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquista, porque não pedes. E não pedes e não recebeis, porque pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, não recebe porque não pede. E pede e não recebe porque pede com ganância, com erro. E nós precisamos cuidar disso, nós precisamos analisar isso do melhor. Lembra que muitas das pessoas falam assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então por que está faltando? Será que realmente está faltando o que você precisa? Ou Deus está suprindo as suas necessidades? Só que você quer o carrão, a casona que outra pessoa tem porque você está com inveja. Tiago está declarando nesses dois versículos, no versículo 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter. Duas afirmações diretas. Daí vem com combateis as guerras e nada tendes, porque não pedes. Descrevem o problema que as circunstâncias levaram. As pessoas estavam realmente se matando para saciar seus desejos errados. Seus desejos não eram atendidos porque eles estavam pedindo de maneira errada, eles estavam pedindo para o mal. A origem do conflito era o desejo egoísta de cada um deles, e a inveja corria solta. Se tiver dúvida, volta lá no capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Amém? No versículo 4 e no versículo 5, ele vai dizer assim, adúlteros. Na tela do teu computador está aparecendo adúlteros, mas em algumas traduções ele vai pegar e vai declarar de uma forma diferente, vai falar seus adúlteros, suas adúlteras. Ele coloca o homem em evidência e coloca a mulher também em evidência. Você precisa entender uma coisa, que quando você lê a Bíblia, você precisa saber que quando ele fala direcionado ao sexo homem e ao sexo mulher, ou quando ele coloca o mundo em evidência, certo? Porque muitas vezes você vai falar assim, você vai ler escrito assim, o homem, mas quando ele fala o homem, ele está querendo dizer a raça humana, mas em alguns momentos o homem é o homem por si só, sem contar as mulheres, tá bom? Então por isso que eu frisei que algumas traduções agora vai aparecer adúlteros, porque vai colocar todos, em algumas traduções vai colocar adúlteros e adúlteras, para especificar que é o homem e a mulher, amém? Voltando ao versículo 4, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Versículo 5, ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus?
Olha só que legal. Quando ele fala ali adúlteros e adúlteras, ele aponta a nossa infidelidade. Ele aponta a falha da igreja, a falha da congregação para com Deus. Quando você pensa só em você, você está na oposição das coisas de Deus. Quando você acha que você deve fazer só sobre você, se preocupa só com você, você está se afastando daquilo que é de Deus. Aí você pensa nos teus bens, na tua ganância, você pensa na tua casa, no teu carro, no você ser melhor, no você buscar as melhores coisas, mas esquece do teu próximo, esquece do que realmente Deus fez. Lembra de uma coisa? Existem 4 pilares que me chamam muita atenção. É a criação, a queda do homem, a redenção, que a redenção é o preço de resgate que foi pago por nós, Jesus Cristo, e que nos traz a justificação. Esse é um dos temas que eu quero ver se eu coloco em tudo aqui ainda, que Deus entregou para o pastor gentil da Igreja Restauração e Vida de Rio Negrinho, para trabalhar com a igreja. Analise isso. Criação, queda, redenção e justificação. O Espírito que em nós habita tem ciúmes, como diz no versículo 5. Lembra que os ciúmes te faz cuidar, te faz zelar, te faz proteger, te faz tomar para você. É um pouco ganancioso, ele não quer dividir você com nada e com ninguém. Pois é, o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você, ele não quer dividir a gente com demônio nenhum, com espírito nenhum, com entidade nenhum, com santo nenhum. Ele quer que a gente seja apenas de Deus. Amém? Então, você é diferente deste mundo ou você é igual a este mundo? Porque ou você é igual ao mundo ou você é diferente do mundo. E para você poder avaliar se você é diferente do mundo ou não, você tem que parar para pensar. Você fala como o mundo, você se comporta como o mundo, você se veste como o mundo. Porque hoje eu vejo muitas pessoas falarem: a minha roupa não me leva para o céu. Ai, que graça. Mas estou me vestindo igual uma prostituta. Que diferença que tem do mundo disso? Mostrando como devo mostrar. Estou me vestindo igual ao mundo. Que diferença faz? Você precisa parar para pensar nisso. Você prefere andar com pessoas da igreja ou você prefere andar com pessoas do mundo? Você prefere estar no momento de oração ou no momento de uma festa bebendo cerveja? Quais são os frutos que você tem dado diante do Espírito Santo? São pequenas análises que a gente pode fazer para saber se nós estamos com Deus ou não. A tua vida se tornou um testemunho para mudar a história de alguém? Porque se o teu testemunho não salva ninguém, como é que você pode estar com Cristo Jesus? No versículo 6 ele vai dizer assim, todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara as Escrituras: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. A arrogância te faz cair do cavalo. A palavra outorga é ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, autorizar a outra pessoa. Então vamos rever esse versículo, mudar a palavra outorga. Vai estar assim, todavia ele, que é Deus, amém, nos autoriza na graça ainda maior. Você entendeu? Nós somos salvos por Cristo Jesus. É a morte, é a graça dele, é quando ele ressuscita dos mortos que nos dá a autoridade máxima para viver uma vida melhor, para ter a dignidade de ser salvo. Amém? Entende uma coisa? Deus resiste aos orgulhosos. A palavra resiste é um termo militar usado para descrever um exército preparado para a batalha. Ou seja, permanecer no orgulho pecaminoso é pedir que o soberano, que o Deus Todo-Poderoso se prepare para lutar contra você. Só que o que chama a atenção é: mas Deus dá graça aos humildes. Você está sendo arrogante ou tem sido humilde? Do versículo 7 ao versículo 9 ele vai dizer assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Nesse versículo 8, ali onde está escrito tendes a mente dividida, em algumas traduções vai estar duplo ânimo. Vós que tem duplo ânimo, tá bom?
E versículo 9: entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Então vamos explicar o versículo 7, versículo 8 e versículo 9. No versículo 7, versículo 8 e versículo 9, ele está dizendo para você mudar a tua estratégia, mudar a tua forma. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, no versículo 7. Para aqueles que não conhecem a minha vida, eu sou filho de pastor, cresci no meio evangélico, na igreja, cresci aprendendo as coisas de Deus, mas um belo dia eu falei, eu vou pro mundo e tô nem aí, dane-se. E eu fui pro mundo. Fui curtir a vida, me envolvi com pornografia, me envolvi com essas prostituições, e um belo dia eu resolvi voltar para a igreja. Só que quando eu resolvi voltar, veio tudo comigo. A pornografia, veio a prostituição, e eu precisava largar esses pecados. Porque uma vez que eu volto para Cristo, que eu falo que eu quero Cristo na minha vida, eu tenho que mudar minhas ações e minhas atitudes. Só que a gente sabe que não é fácil combater os pecados. E por muitas das vezes eu sentia vontade de ver pornografia. E quando eu queria ver a pornografia, o que eu fazia? Eu ligava para um amigo meu, um missionário, Thiago. Tá fazendo o quê? Tô em casa. Posso ir? Pode, beleza. E eu não saía da casa dele até aquela vontade de ver a pornografia passar. Por quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto mais você resistir ao diabo e mais você for fiel a Deus, mais você sujeitar a Deus, mais o diabo foge de você. A tua autoridade espiritual, a tua autoridade pessoal aumenta com Deus. E o diabo, se tem uma coisa que o diabo não quer que você faça, é que você seja um homem e uma mulher de palavra, que você honre a Deus em todas as áreas da tua vida. Amém? Então, lembre-se, não seja uma pessoa de duplo ânimo, uma hora bem, uma hora mal, uma hora bem, uma hora mal, uma hora bem. Mas pastor, isso é nosso emocional, nosso sentimental é assim, um dia eu acordo bem, um dia eu acordo mal. Não estou falando sobre isso, eu estou falando em você ser convicto na tua palavra. Se você quer ser fiel, seja fiel. Por isso que Jesus falou, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele facilitou a coisa pra gente, falando assim, é melhor você ser pequeno, mas ser fiel naquele pequeno, do que querer ser uma montanha e ficar se abalando com qualquer terremoto. Amém? No versículo 10, ele vai dizer assim, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Esse versículo é bem facinho, né? Como é que você se humilha? Joelho no chão, cara no pó. Amém? Versículo 11, versículo 12, ele vai dizer, caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar tu. No entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Deixa eu deixar uma coisa clara para você. Satanás, ele tem alguma coisa para te acusar? Para te apontar? Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço por você, um alto preço de sangue. Ele pegou toda a tua dívida que estava na mão de Satanás, rasgou e jogou fora. Aí quando o Satanás quer chegar e falar assim, porque o fulano e tal, cala a boca, sai daqui porque eu paguei a dívida. É mais ou menos isso que acontece. Jesus manda ele calar a boca, sai fora, porque a dívida está paga. Mas sabe quando você quer julgar o teu irmão, quando você quer falar mal do teu irmão? Aí o diabo chega lá em Deus de novo e fala assim, eu quero condenar tal pessoa. Aí Deus pergunta, mas com que, filho? Se Jesus já morreu e pagou o preço. Mas agora tem uma testemunha. E você se torna testemunho por você ficar falando mal da vida do teu irmão. Falando mal da vida da tua irmã. Cuida com isso. Vigia. Isso não é papel de crente. Amém? Do versículo 13 ao versículo 7 que nós vamos entrar agora, tem um textinho, submeter nossos planos a Deus, que é o título bíblico. Certo? Do versículo 13 ao versículo 17, vai abordar o falar arrogante. Uma coisa não fica clara no versículo 17, parece que Tiago está falando com pessoas que não são crentes, que não são conhecedoras da palavra do Senhor. Mas no versículo 15, parece que algumas pessoas sim, são evangélicas, que são conhecedoras da palavra de Jesus Cristo. Vamos analisar agora por que do versículo 13 ao versículo 17 ele vai falar de pessoas usando palavras arrogantes. Vem comigo e olha só.
Versículo 13 e 14. Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. No versículo 13, ele tá contando uma história que um homem fez um plano com alguns homens. Olha, vamos lá, nós vamos vender, nós vamos conseguir muito. Mas no versículo 14 ele dizendo, cara, a vida não pertence a vocês. Vocês podem até planejar, mas vocês não sabem as consequências, não sabem o resultado. Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo, se um terremoto vai atingir. Você não sabe o que vai acontecer. O amanhã pertence a Deus. Você consegue entender isso? Que a gente tem que fazer planos. Deus ama quem faz planos. Mas o domínio e o controle está sempre na mão de Deus. Você consegue entender isso? Ele tá narrando uma cena hipotética, porém realista. Tiago acusou negociantes com grandes planos de lucro e de deixarem Deus fora de seus planos. Não entregar nossas esperanças e planos ao Senhor, nem submetê-las à sua direção, é pior do que ser arrogante e incrédulo. Se Deus realmente é o Senhor de nossas vidas, vemos que todas as coisas vêm de suas mãos e falamos de nossos planos e objetividades a partir dessa mesma perspectiva. Ou seja, você tem que colocar os teus planos, os teus sonhos nas mãos do Senhor e deixar que Ele te guie e fazer a vontade dele junto com os teus sonhos. Colocar a reverência, o respeito, o temor e o tremor de Deus na tua vida, nos teus planos, nos teus sonhos. Amém? No versículo 15 e 16 ele vai falar assim, ó, em vez disso, desvieis a firma. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Entretanto, estáis agora vós, orgulhando das vossas capacidades e toda a vangloria, como essa é maligna. Ao versículo 15, em vez disso, devieis afirmar. Devieis afirmar mostra que é a vontade de Deus determina o curso das nossas vidas. Coisas que geralmente negociamos, pessoas ricas têm de ir contra essas ideias. Por confiar na força do dinheiro. Nós confiamos na força do Senhor. Devieis afirmar, nós afirmamos, cara, nossa vida está na mão do Senhor, Ele que nos ajuda, Ele que nos guia, Ele que nos abençoa, Ele que nos guarda, Ele que nos leva. E no versículo 17 ele fala, refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, reflete sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Por isso que muitas vezes cita aqui no versículo 17, ele está falando com pessoas que não são conhecedoras da palavra. Sabe que deve fazer o bem, mas não conhece a Cristo Jesus ainda. Muitas pessoas falam isso. Eu não sirvo a Jesus, mas eu sou do bem, eu faço bem. Só lembra de uma coisa. Quem não tiver Jesus em seu coração não entra no reino dos céus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pasmem vocês, mas o inferno vai estar cheio de pessoas boas. Amém? Vamos lá continuar nesse estudo depois. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Que te guarde, te abençoe cada dia e cada vez mais. Lavando, purificando o teu coração e a tua mente. Amém? Vamos para a senha? Vamos? A senha no começo foi 47, 9. Daí depois foi 8442. 4. Agora 60. 760. Ou seja, vai ficar o número 47 9 84 42 47 60. Esse é o meu número do WhatsApp. Mas a senha vai terminar amanhã. Vai terminar no próximo estudo. Amém? Deus abençoe a tua vida e que você possa ser abençoado grandiosamente por Deus.